estudantes do terceiro ano! Tudo certinho com vocês? Vamos para mais uma aula de história? Mas primeiro vamos lembrar dos nossos combinados. Se você precisar sair de casa, lembre de sempre usar a máscara. Lave sempre suas mãos e escolha aí um lugar bem confortável para que você possa assistir às aulas, fazer as atividades e aprender muito. E os materiais que nós vamos utilizar hoje? O caderno ou a folha para registrar a aula, papéis coloridos, um papel eu vou precisar grande e o outro pode ser retalho, certo? Lápis de cor, canetinha, borracha, lápis de escrever, cola, tesoura e uma caixa de leite. Mas, professor, eu não tenho caixa de leite. Você pode usar outra caixa, mas eu vou lembrar de uma coisa. Se for a caixa de leite, lembre de lavar, para não ficar aquele cheiro ruim dentro, né? Então, coloca a água, chacoalha bem, vira, fecha ali que nós vamos utilizar. Como eu falei, pode ser outra caixa que você tem. Eu trouxe a minha aqui de leite, certo? Mas pode ser caixa de sabão em pó, pode ser caixa de pasta de dente, o que você tiver aí. Eu vou aguardar você pegar todos esses materiais para a gente começar. Vamos recordar a nossa aula passada, que teve como tema Direitos e Responsabilidades na Escola. Iniciamos a aula passada com a leitura de um texto e com fotos de como era a educação de antigamente. Vimos que meninas e meninos não estudavam juntos, na mesma escola. Tinha que ser em salas separadas e também que aprendiam coisas diferentes.
Por exemplo, em matemática, as meninas aprendiam somente os números e as contas. Já os meninos aprendiam muito mais. Só em português e religião, as aulas eram parecidas. Também vimos que as meninas tinham aulas de prendas domésticas, onde elas aprendiam a bordar, costurar. Lembra até que eu falei como se isso fosse só serviço de mulher. É importante todo mundo saber pelo menos um pouquinho em um momento de necessidade, certo? E vimos que com a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 surge a obrigatoriedade de uma educação igualitária para todos. Essa lei diz no artigo 205: a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. E a Vivi deu um recado bem importante, que tem tudo a ver com direito e com responsabilidade. Todo direito corresponde a uma responsabilidade. Direito é uma regra, responsabilidade é uma obrigação. Podemos dizer que é algo combinado consigo mesmo, com seus familiares, com seus professores, seus colegas, etc. Então, podemos dizer que direito é uma regra, um benefício que recebemos do governo, de instituições como a escola e de outras pessoas. Já a responsabilidade é uma obrigação, é algo combinado com as outras pessoas para que tudo ocorra bem. E aprendemos sobre regra e combinado. Regra, aquilo que todos devem cumprir e respeitar. Combinado, regras elaboradas coletivamente por determinado grupo. Regra é o que todo mundo deve cumprir. Combinado não deixa de ser uma regra também, mas pode ser acordado, acertado com outras pessoas, certo? E também assistimos um vídeo falando sobre o bullying em ambiente escolar, mostrando como esse comportamento é prejudicial a todas as pessoas envolvidas. E a Vivi veio nos falar que nós estamos na aula 34. E olha o tema da aula de hoje: direitos e responsabilidades no trânsito. Então pegue lá o seu caderno ou a folha, coloque a data que você está assistindo essa aula 34, História, Direitos e Responsabilidades no Trânsito. Eu vou aguardar você fazer.
vamos lá. A Vivi nos trouxe a definição de trânsito. Trânsito é a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga. Ou seja, quando você está andando, quando você está no carro, no ônibus, andando de bicicleta, atravessando a rua ou esperando o semáforo ou sinaleiro abrir, você está no trânsito. O trânsito significa se locomover de um lugar para o outro, o direito de ir e vir. E como ela falou aqui, a Vivi, pode ser para parada, pode ser para estacionamento ou até numa operação de carga e descarga. Isso tudo tem a ver com o trânsito, certo? E o trânsito ele é constituído por 3 elementos: o veículo, a via e o ser humano, certo? Os quais devem interagir de maneira adequada entre si. Quando essa interação não ocorre de maneira equilibrada, em razão de uma falha de um ou de mais fatores, você sabe o que acontece? Acontece o acidente. Vamos ver cada elemento do trânsito? Elementos do trânsito humanos são consideradas pessoas que são usuários do trânsito, como os pedestres, que são as pessoas que transitam a pé, os passageiros, que são as pessoas que andam nos veículos automotores. Os condutores são os que dirigem ou pilotam os veículos automotores. E o agente de trânsito, que é aquele que ajuda a organizar o trânsito. Todos eles utilizam as vias públicas para irem de um lugar para o outro, para transportarem coisas e até para trabalhar, certo? Elementos do trânsito: veículos. Os veículos podem ser automotores, como ciclomotores, motocicletas, motonetas, automóveis, micro-ônibus, ônibus, caminhonete, caminhão, entre outros. Podem ser também elétricos, como bonde e metrô. Pode ser veículos com propulsão humana, como bicicletas, triciclo, carro de mão, que é bem usado por vendedores ambulantes, catadores de produtos recicláveis e algumas pessoas que trabalham com isso, certo? Ou tração animal, que são as charretes, carroças, carros de bois, etc. São aqueles que utilizam animais para ir de um lugar para o outro, certo? Os elementos do trânsito: via. Pode ser um ambiente natural ou tecnologicamente transformado. Tanto um como o outro deve ser um espaço seguro para quem anda a pé, para o passageiro ou para quem conduz o veículo ou até para o cavaleiro que conduz a tração animal, certo? Na via existem regras de circulação que devem ser conhecidas e sempre respeitadas, independentemente se a via está pavimentada ou não, certo? E olha o que a Vivi veio nos contar. Para aprendermos um pouco mais sobre o trânsito, vamos contar com a ajuda do Curitibinha e a sua turma. Então, nós utilizamos o Curitibinha para conhecer um pouco da história de Curitiba. Lembro das nossas aulas, mas agora o Curitibinha vai ajudar a gente a conhecer um pouco do trânsito. Nós vamos utilizar a revista em quadrinhos do Curitibinha chamada Cidadania no Trânsito, certo? Vamos ver? A caminho da escola. Fala, Binha! Não sabia que hoje tinha bailinho à fantasia. Oi, Curitibinha! Que legal sua fantasia de policial. Estou vestido de agente de trânsito, galera. Que exagero esse papo de trânsito e... Cuidado!
Você não sabe que tem que olhar para os dois lados da rua atentamente antes de atravessar? Isso mesmo, menino, toma cuidado. Que vacilo. Pronto, olhei para a direita, olhei para a esquerda, agora vamos. Parado aí, apressadinho. Olha a faixa de pedestres aqui. Este é um dos cuidados que temos que ter como pedestres. Ai! Presta atenção, cabeção! Não podemos atravessar a faixa de pedestres de qualquer jeito. Devemos sempre atravessar pela direita para não atrapalhar quem vem na outra direção. Ô louco, quanta coisa! E mesmo na faixa, precisamos olhar para os dois lados e manter a atenção antes de atravessar. Precisamos lembrar que existem motoristas distraídos ou mal educados mesmo. Outra coisa importante é atravessar a rua em linha reta, para ficar menos tempo na rua, né? A rua é um lugar de risco. Oh, se é! E daí, gostou de reencontrar o Curitibinha? E quantas coisas ele nos ensinou sobre como atravessar a rua. Para ver se você aprendeu tudo, nós vamos fazer uma atividade. Desenhe e escreva sobre os cuidados que devemos ter ao atravessar a rua, certo? Lembra de tudo que o Curitibinha falou e você vai desenhar ou escrever sobre esses cuidados. Eu vou dar um tempo aí para você fazer.
daí, já fez sua atividade? Deixa eu recordar tudo que o Curitibinha falou. Então, aprendemos que antes de atravessar a rua, tem que olhar para os dois lados. O correto e sempre que possível é atravessar na faixa de segurança. E mesmo assim, prestando atenção, olhando dos lados, certo? E uma coisa bem importante que ele falou, vamos atravessar em linha reta. Por que atravessar em linha reta? Se você vai reto, você fica menos tempo na rua. Se você atravessa em diagonal, vai ficar muito tempo. E na rua não é lugar de pedestre, ainda mais no meio da rua. É dos veículos automotores. Então, é melhor se cuidar. Mas vamos continuar com a nossa história do Curitibinha? Sinalização. Mesmo quando o sinal está vermelho para os carros, só atravesse a rua quando os veículos estiverem totalmente parados. Cuidado! Por falar em sinais, vocês sabem o que significam as cores do semáforo? Essa é moleza. O verde significa que é a vez dos veículos passarem e que os pedestres devem parar. Amarelo quer dizer atenção, vai mudar a cor. O pedestre ainda não pode atravessar e os carros devem parar. O vermelho significa pare para os carros, pois chegou a vez dos pedestres atravessarem. Existe também um semáforo para o pedestre e a gente só pode atravessar quando o homenzinho estiver verde, igual aquele herói estressadinho. Se você estiver atravessando a rua e ele começar a piscar, ande mais rápido, mas não corra. Se ainda não iniciou a travessia, aguarde na calçada até ele ficar verde novamente. O trânsito tem sinalizações diversas que devem ser conhecidas pelos motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres. Esta aqui eu conheço, já estamos chegando à escola. Essa é fácil, né? Brilhante, não se esqueça do nosso jogo à tarde. E daí, aprendemos sobre as sinalizações, sobre o semáforo e ela falou também das placas. Vamos ver isso mais um pouquinho? Vamos recordar as cores e significado do semáforo. Em cima, então, nós temos o semáforo ou sinal para veículos e embaixo para o pedestre, certo? Quando o sinal está vermelho para os veículos, como aparece aqui, para o pedestre o sinal vai estar verde. Para os veículos quer dizer pare. Para os pedestres quer dizer que ele pode andar, siga. Por isso que eu disse, tem até o bonequinho andando. Quando o sinal estiver verde para os veículos, quer dizer que os veículos podem andar. Mas nesse mesmo tempo, o sinal vai estar vermelho para os pedestres. Quer dizer que ele tem que parar. Até olhando os bonequinhos já dá para entender. Se não tivesse cor, a gente ia entender da mesma maneira. O vermelho, né? É ele, o bonequinho ali, parado. Já o outro de baixo, o bonequinho está andando. Mas além da figura, tem as cores para nos ajudar também, certo? E olha o recadinho da Vivi. Vamos recordar as placas de trânsito? Até ano passado nós estudamos um pouquinho sobre as placas de trânsito. Vamos recordar? As placas de trânsito são sinais verticais que indicam ordens, locais e ou normas de circulação aos condutores, divididas em diversas categorias. Elas têm como intuito organizar o trânsito e facilitar a vida dos motoristas por meio da comunicação visual. Então, como eu falei, as placas de trânsito a gente já viu
ano passado. Então, nós vamos reforçar um pouquinho. E olha essa palavra aqui, diversas categorias, ou melhor, essas palavras. As placas de trânsito são divididas em categorias. Vamos lembrar? Placas de regulamentação. São placas que informam ao usuário as condições do trânsito, as proibições, as obrigações ou restrições no uso da via. Vamos recordar fazendo uma atividade? Vamos relacionar a placa ao seu significado. Ali embaixo está escrito: proibido estacionar e parar, pare, permitido estacionar, dê a preferência e proibido estacionar. E em cima tem as placas. Eu vou dar um tempo aí para você relacionar, depois a gente vê se está correto, certo? E daí, já relacionou a placa ao seu significado? Vamos fazer olhando o que está escrito. Ali, proibido estacionar e parar. Qual é a placa que tem a ver com esse significado? Se você falou essa daqui, acertou. Então, lembra que as placas de regulamentação, eles vão falar de obrigações, proibições. E quando tem esse X em vermelho, quer dizer que é estritamente proibido. Vamos para a próxima? Pare. Qual é a placa de pare? Essa tá fácil, né? E vou lembrar de uma coisa. Ano passado até comentei. A placa de pare, ela tem um formato diferente. Por quê? Para chamar atenção, mas ela chama atenção até se você está vendo ela de costas. Você sabe pelo desenho dela que não é uma placa igual às outras, que ali vai estar a placa de pare, certo? Próximo, permitido estacionar. Qual das três que estão lá em cima? Se você falou essa, acertou. Ó, essa daqui não tem nenhuma linha, então quer dizer que pode parar ali, certo? Que é permitido fazer. O próximo, dê a preferência. Qual das duas será? Se você falou que é essa, acertou. E essa daqui também é uma placa diferenciada, como é a placa de pare. Ela é um triângulo apontando para baixo. É a mesma coisa. Dê a preferência, você vai ter que olhar se tem um carro vindo, para daí você fazer, né, a conversão que é permitido. Mas não é parado. Se você vê que pode ir, certo?
E ela é triangular porque mesmo que eu olhe de costas, eu vou saber qual é a placa, que é uma placa de dar a preferência. Então tem que tomar um certo cuidado. E a última, proibido estacionar. Essa tá fácil. Professora, qual é a diferença do proibido estacionar e parar? Primeiro, o X, certo? Aqui, quando tem essa placa de proibido estacionar, você até pode parar para a pessoa descer, né? Para o passageiro descer, certo? Quando é a outra lá de proibido estacionar e parar, isso não pode. Vamos continuar lembrando as categorias das placas? Próxima, as placas de trânsito de advertência, que alerta aos usuários sobre condições, obstáculos e restrições da via. Vamos fazer a mesma atividade? Olha as placas, embaixo está escrito passagem sinalizada de escolares, travessia sinalizada de pedestres, área escolar, travessia de ciclistas, obras na pista. Eu vou dar um tempo para você relacionar aí as placas. E daí, já conseguiu relacionar as placas ao que está escrito? A primeira placa, onde você colocou? Você vai dizer a primeira e a segunda estão bem parecidas, professoras. Estão bem parecidas, mas o significado delas é bem diferente, em partes. Já vou explicar por quê. A primeira, área escolar. Essa placa, então, fica em volta de escolas, certo? E a segunda? Se você falou passagem sinalizada de escolares, acertou. Então, essa fica onde tem a faixa de pedestre, próxima onde tem a faixa de pedestres para os estudantes passarem. E a terceira? Se você falou obras na pista, acertou. E a próxima? Travessia sinalizada de pedestres. E a última só pode ser travessia de ciclistas. E daí? Fez corretamente aí? É bem importante a gente observar qual é a placa. E só o desenho a gente já consegue pensar o que tem à frente, né? Qual a advertência que ela vai nos dar. Existem também as placas de indicação, que identificam as vias, os locais de interesse, orientam os condutores quanto a percursos, destinos e distâncias, certo? Vamos fazer a atividade de novo? Vou dar um tempo aí para você fazer.
Onde que você colocou? Placa de serviço auxiliar pronto-socorro. Percebeu que eu nem li embaixo? Dessa vez eu deixei para vocês lerem. E a próxima, que é uma placa verde, é uma placa de referência quilométrica, ou seja, quantos quilômetros, quantos metros para chegar ao destino. E a próxima? Placa de serviço auxiliar telefone. E a outra? Essa ali está escrito divisa de estados, né? Então é uma placa de identificação de divisa de estados. Pode ser também usado para municípios, países. Mas daí vai estar escrito outra coisa, é claro. E a última? Placa de serviço auxiliar parada de ônibus. E existe também as placas educativas, que têm a função de educar os usuários da via quanto ao seu comportamento, certo? Vamos ler algumas, ó. Use o cinto de segurança, obedeça a sinalização, só ultrapasse com segurança, pare fora da pista, ultrapasse somente pela esquerda, longo trecho em declive, luz baixa ao cruzar veículos, não ultrapasse com faixa contínua. Sob neblina, use luz baixa. Sob neblina, reduza a velocidade. Verifique os freios. Então, já vimos todas as categorias. E olha o recado da Vivi. Vamos fazer uma atividade sobre o que aprendemos na aula de hoje? E agora nós vamos fazer sinaleiros, usando os papéis e a caixa que eu falei no começo. Então, já fiz 2 aqui, ó. Fiz um aqui, que tem o sinal, né, de pare, 2 aqui. Esse aqui a gente encontra menos agora aqui na cidade. A gente encontra mais esse daqui, certo? Vamos fazer? Então, pegue lá a sua caixa. Lembra que eu falei que eu precisava de uma folha grande? Essa folha você vai encapar a sua caixa. Vai passar em toda a volta, como se fosse um presente, né? Passar cola e colar. Vai dobrar os cantos, certo? Eu até vou pôr um durex aqui. Pode usar durex também. Então, a primeira parte já está pronta. Agora, nós vamos usar os papéis coloridos para fazer os sinais de trânsito. O vermelho, o amarelo e o verde. Já trouxe até recortado aqui. Então, agora, vamos colar. Primeiro o vermelho. O amarelo. E o verde. E já está pronto. Agora eu vou deixar você fazendo o seu, certo?
Já fez o seu semáforo, o seu sinaleiro, sinal de trânsito? Em cada lugar recebe um nome diferente. Aqui em Curitiba nós chamamos de semáforo. E a nossa aula terminou. Nos encontramos na próxima aula. Se cuidem!